Uma mulher rica experimenta um prato simples de massa em um restaurante e sente uma conexão inexplicável. Mas quando descobre o chefe por trás do sabor, sua vida toma um rumo inesperado ao enfrentar um passado que pensava estar perdido para sempre. Laura, uma mulher conhecida pela sua elegância e sucesso no mundo dos negócios, decidiu aceitar a recomendação de uma amiga próxima. Visitar o restaurante mais popular da cidade. Era uma tarde ensolarada quando ele entrou no local, decorado com tons quentes e um ambiente aconchegante que contrastava com seu estilo sofisticado. Os comensais conversavam em voz baixa e o aroma de especiarias e ervas frescas enchia o ar, despertando em Laura uma sensação inesperada. Um garçom a conduziu até uma mesa perto da janela, onde ela poderia observar as idas e vindas dos transeuntes enquanto revisava o cardápio. Embora as opções fossem variadas e requintadas, algo na descrição do prato de massa chamou sua atenção. Massa caseira com molho especial da casa, dizia. Não era o prato mais sofisticado do cardápio, mas algo em sua simplicidade a intrigou. Quando o prato chegou, Laura ficou fascinada com a apresentação. A massa perfeitamente servida com um molho cremoso que exalava um aroma envolvente. Ela deu a primeira mordida e uma onda de emoções a pegou de surpresa. O sabor era profundamente familiar, como o eco de uma época esquecida. Fechou os olhos e, por um momento, se viu na cozinha da avó, uma mulher amorosa que cozinhava com a alma. Ele se lembrava de tardes inteiras ajudando-a a amassar e preparar molhos, uma parte de sua vida que havia sido enterrada sob o peso de suas responsabilidades atuais. Comovida com a intensidade da experiência, Laura resolveu chamar o garçom. "Por favor, posso falar com o chefe?" Ele perguntou com um sorriso que tentava esconder sua excitação. O garçom, surpreso mas satisfeito, assentiu e saiu para procurá-lo. Enquanto esperava, Laura brincou com o garfo, a mente cheia de perguntas. Como foi possível que um simples prato de massa a transportasse para a infância? Quem foi o chefe por trás deste milagre culinário? Quando o garçom voltou, ele informou que o chefe estava ocupado na cozinha, mas que ficaria feliz em encontrá-la no final do turno. Laura aceitou a espera, sentindo-se estranhamente impaciente. Ao olhar o restaurante com novos olhos, percebeu detalhes que antes passavam despercebidos. A dedicação dos funcionários, o carinho do lugar e a paixão evidente em cada prato servido. Havia algo especial ali, algo que parecia mais profundo do que apenas um negócio de alimentos. O resto da refeição decorreu em silêncio, com Laura imersa nos seus pensamentos. Ao terminar, decidiu ficar mais um pouco, aguardando aquele encontro que agora lhe parecia crucial. Ele veio em busca de uma experiência gastronômica única, mas o que encontrou foi muito mais pessoal. Algo neste lugar despertou uma parte dela que ela pensava estar perdida. No final do turno, o chefe saiu da cozinha com passos firmes mas calmos. Era um jovem, de não mais de 30 anos, com um avental manchado do dia de trabalho. Seus olhos escuros irradiavam determinação e um brilho peculiar, como se um fogo queimasse dentro dele. Traduzido do espanhol para o português, www.onlinedoctranslator.com. Paixão inabalável. Laura, sentada num canto do restaurante, observou-o aproximar-se enquanto tentava manter a compostura. Havia algo em sua presença que parecia estranhamente familiar. "Boa tarde, senhora. Disseram-me que você queria me conhecer", disse o chefe com um sorriso amigável enquanto limpava as mãos no avental. Laura levantou-se elegantemente, estendendo a mão. "Sim, isso mesmo. Meu nome é Laura. Queria parabenizá-la pessoalmente. Seu prato me impressionou de uma forma especial." "Obrigado", ele respondeu surpreso, mas grato pelo elogio. "Que bom que você gostou. A receita é uma mistura de tradições familiares e algumas de minhas próprias experiências." As palavras ressoaram em Laura como um eco distante. Tradições familiares. Um arrepio percorreu sua espinha ao perceber um detalhe que até então passava despercebido. Uma pequena marca na mão direita do chefe. Era uma cicatriz quase imperceptível, mas seu formato era inconfundível. Seu coração pulou uma batida. "Com licença", disse ela, tentando esconder sua agitação. "Posso perguntar seu nome?" "Miguel",
Ele respondeu simplesmente, enquanto a observava com leve curiosidade. Laura sentiu que o ar do restaurante ficou denso, dificultando sua respiração. Miguel. A última vez que ela disse esse nome foi em meio às lágrimas. Há anos perdera o filho Miguel, em circunstâncias que ainda lhe pesavam na alma. Mas poderia ser ele? Seria possível que aquele jovem, com aquela cicatriz idêntica e aquele nome que tanto significava, fosse o filho que ele havia perdido? É um prazer conhecê-lo, Miguel, disse ela com a voz trêmula, tentando recuperar o controle de suas emoções. Miguel pareceu notar algo estranho na expressão dela, mas não disse nada. Em vez disso, agradeceu a visita e preparou-se para voltar à cozinha. Antes de partir, Laura o deteve. Com licença, poderíamos conversar mais outro dia? Há algo sobre sua cozinha, na maneira como você trabalha, que eu gostaria de saber melhor. Miguel ergueu uma sobrancelha, intrigado. Claro, senhora, estou sempre aqui. Será um prazer conversar. Laura observou-o desaparecer atrás da porta que dava para a cozinha, sentindo um misto de emoções que a dominavam. Alegria, incerteza e um medo profundo de descobrir a verdade. Ao sair do restaurante, uma ideia começou a tomar forma em sua mente. Eu tive que voltar. Ele precisava confirmar o que seu coração estava começando a gritar alto para ele. Nos dias seguintes, Laura encontrou desculpa após desculpa para voltar ao restaurante. Já não se tratava de experimentar a comida, embora cada prato que pedia fosse uma obra de arte por si só, mas de observar Miguel. Do seu lugar habitual, uma mesa discreta ao lado na janela, Laura estudou cada movimento do jovem chefe, tentando descobrir mais sobre ele sem levantar suspeitas. Miguel era um perfeccionista. Laura percebeu isso na forma como verificava a louça antes de saírem da cozinha, na forma como dava instruções à sua equipe com um misto de firmeza e paciência. Havia nele uma paixão por seu ofício que não podia ser falsificada. Porém, o que mais chamou a atenção de Laura foi seu rosto. Havia algo em seus gestos, na maneira como ela franzia levemente a testa quando se concentrava, que a lembrava de alguém, ela mesma, ou talvez aquela criança que uma vez segurou nos braços. Laura tentou abordá-lo de forma sutil. Cada vez que Miguel saía da cozinha para supervisionar alguma coisa na sala, ela aproveitava para elogiar seus pratos. Sua lasanha é sublime, Miguel. Tem um equilíbrio perfeito entre sabores, comentou ela um dia, ganhando dele um sorriso tímido. Obrigado. Trabalho muito para conseguir esse equilíbrio, respondeu Miguel, sempre cordial, mas não muito efusivo. Apesar dos elogios, Miguel parecia manter uma barreira invisível entre eles. Ele não era hostil, mas havia cautela em seus modos, como se estivesse acostumado a manter as pessoas à distância. Isto só aumentou a curiosidade de Laura. O que esse jovem experimentou para ser tão reservado? Certa vez, enquanto Laura observava a cozinha da sua mesa, percebeu algo que a comoveu profundamente. Miguel, no meio da agitação da cozinha, parou para ajudar um aprendiz que parecia estar tendo dificuldades com uma receita. A paciência com que explicou cada passo e o incentivo que lhe deu no final revelaram um lado compassivo que ressoou em Laura. Era como se ele pudesse vislumbrar a pessoa que seu filho poderia ter se tornado. A presença constante de Laura não passou despercebida a Miguel. Certa tarde, ao se aproximar da mesa dela para ouvir um comentário sobre a sobremesa, ele não pôde deixar de expressar sua curiosidade. Desculpe se sou indiscreto, senhora, mas você está aqui há vários dias seguidos. Há algo em particular que lhe interesse neste lugar? Laura, surpresa com a pergunta, demorou um pouco para responder. Acho que você poderia dizer que há algo especial neste restaurante. Não apenas na comida, mas na atmosfera e nas pessoas que tornam isso possível. Miguel olhou para ela com certa intriga, mas não insistiu. Estou feliz que você se sinta assim. É uma honra que você aprecie nosso trabalho. Com o passar dos dias, Laura sentiu uma conexão sutil se formando entre elas. Não era um relacionamento próximo, mas cada breve conversa e sorriso trocado pareciam aproximá-los um pouco mais. Contudo, o peso do seu segredo crescia a cada visita. Devo contar ao Miguel o que eu suspeitava? Ou seria melhor continuar observando e aguardando o momento certo? Laura sabia que não poderia ficar nesse meio termo para sempre. Havia algo em Miguel que a chamava, como se o universo tivesse decidido,
dar-lhes uma segunda oportunidade. Laura chegou ao restaurante mais cedo do que de costume, ansiosa por encontrar pistas que pudessem confirmar as suas suspeitas. Desta vez, não se limitou a observar Miguel da sua mesa habitual. Determinada a saber mais, ela começou a conversar com os funcionários do restaurante. A agitação matinal da cozinha tornou o ambiente menos formal, permitindo-lhe estabelecer um tom amigável com alguns garçons e ajudantes. "É um lugar maravilhoso", comentou Laura com uma jovem garçonete enquanto esperava seu café. "Parece que todos aqui são como uma família." A garçonete, uma jovem sorridente chamada Sofia, assentiu com entusiasmo. "Sim, o Miguel é um grande líder. Ele está sempre cuidando de todos nós, como um irmão mais velho. É inspirador trabalhar com alguém assim." O rosto de Miguel congelou, como se tentasse processar o que acabara de ouvir. Sua postura mudou e o calor em seu olhar foi substituído por uma mistura de surpresa e desconfiança. "O que você está dizendo?" ele perguntou, sua voz cheia de descrença. "Quando eu era jovem, tomei uma decisão terrível", explicou Laura com lágrimas nos olhos. "Tive que te entregar para a adoção. Eu era jovem, estava sozinho e achei que era o melhor para você. Mas nunca parei de te procurar, nunca parei de pensar em você." Miguel levantou-se da mesa, balançando a cabeça. Isso não pode ser verdade. Por que agora? Por que aqui?" "Miguel, sei que isto é muito para absorver", disse Laura, tentando manter a calma. "Mas, por favor, me escute. Não estou aqui para me justificar, mas para pedir a você uma chance de nos encontrarmos." Miguel não respondeu imediatamente. Seus olhos mostravam uma mistura de dor e raiva reprimida. Finalmente, com um tom frio, ele disse: "Preciso de tempo." Sem dizer mais nada, ele se virou e desapareceu na cozinha. Laura ficou sozinha à mesa, com o coração partido, mas determinada a dar-lhe o espaço de que precisava. Laura passou os dias seguintes num estado de ansiedade e arrependimento. Não sabia se Miguel voltaria a falar com ele ou se o havia perdido para sempre com sua confissão. Todas as noites ele repassava a conversa várias vezes, perguntando-se se poderia ter dito algo diferente para suavizar o impacto. No entanto, ele sabia que não poderia voltar atrás. Ele tinha feito o que achava certo ao contar a verdade, mas agora tudo estava nas mãos de Miguel. Uma tarde, enquanto ela estava sentada na sala com uma xícara de chá frio que havia esquecido de beber, seu telefone tocou. Era uma mensagem do restaurante. A princípio, seu coração disparou, mas ao abri-lo percebeu que não era Miguel quem estava escrevendo. Era Sofia, a garçonete, informando que Miguel havia pedido alguns dias de folga. Laura sentiu uma pontada de culpa ao lê-lo. Ele estava demorando para processar o que tinha ouvido, e ela não podia fazer nada além de esperar. Enquanto isso, Miguel havia saído da cidade, dirigindo sem destino claro. Ele precisava escapar do turbilhão emocional que o consumia. As palavras de Laura ecoavam continuamente em sua mente. "Acho que você poderia ser meu filho." A princípio, sua reação foi de descrença. A ideia de que uma mulher rica e elegante como Laura pudesse ser sua mãe biológica lhe parecia absurda. Mas quanto mais eu pensava nisso, mais dúvidas surgiam. Ele parou em um pequeno café à beira da estrada. Enquanto tomava um gole de café amargo, sua mente se encheu de lembranças de sua infância. As noites solitárias no orfanato, as perguntas sem resposta sobre de onde ele veio e a sensação constante de que algo estava faltando. Tudo isso agora se confunde com a imagem de Laura, com seu olhar cheio de dor e sua voz trêmula ao confessar a verdade. Ele voltou à cidade 2 dias depois, determinado a enfrentar suas emoções. Ele não podia ignorar o que havia acontecido, mas também não estava pronto para perdoar ou aceitar o que Laura lhe dissera. Eu precisava de respostas, mas mais do que tudo, precisava entender. Uma tarde, depois de fechar o restaurante, Miguel decidiu procurar Laura. Ele não ligou para ela nem lhe enviou uma mensagem. Ele simplesmente apareceu na porta do apartamento dela, com as mãos enfiadas nos bolsos e uma expressão séria no rosto. Laura abriu a porta surpresa, mas também aliviada ao vê-lo. "Miguel", disse ele, mal contendo as emoções. "Preciso ouvir sua versão completa", disse ele em tom direto. "Quero entender por que você tomou essa decisão. Não prometo nada, mas quero saber." Laura assentiu, convidando-o a entrar. Ele o levou até a sala,
onde se sentaram frente a frente. Durante o que pareceram horas, Laura contou-lhe a sua história. Ela contou-lhe sobre a sua juventude, sobre as dificuldades que enfrentou sozinha, sobre como a pressão social e econômica a levou a tomar uma decisão que ainda a atormentava. Miguel ouvia em silêncio, o rosto imperturbável, embora por dentro sentisse um turbilhão de emoções. Pela primeira vez, ele viu Laura não como uma figura distante e perfeita, mas como uma mulher humana com erros e arrependimentos. Quando Laura terminou, seus olhos estavam cheios de lágrimas. "Eu sei que não há desculpa para o que fiz", disse ele com a voz embargada. "Mas se houver algo que você possa me pedir para fazer as pazes, eu farei. Só quero que saiba que sempre procurei por você e nunca deixei de te amar." Miguel não respondeu imediatamente. Ele se levantou e foi até a janela e olhou para as luzes da cidade, enquanto processava o que acabara de ouvir. Finalmente ele falou: "Não sei se posso te perdoar ainda, mas acho que quero tentar. Preciso de tempo, mas estou disposto a lhe dar uma chance de provar seu ponto de vista." Laura sentiu uma onda de alívio ao ouvir essas palavras. Não foi o perdão completo que ele esperava, mas foi um começo. Depois da conversa intensa, Laura e Miguel decidiram manter uma distância segura. Laura, respeitando a vontade de Miguel de processar o que ouviu, evitou aparecer no restaurante ou contactá-lo diretamente. Miguel, por sua vez, mergulhou a mente no trabalho, utilizando a rotina da cozinha como forma de se distrair do caos emocional que sentia. Mas a verdade era inevitável. Nas noites solitárias ao fechar o restaurante, Miguel lembrava-se de fragmentos da história de Laura. As palavras dele ecoaram em sua mente. A dor, o arrependimento, a esperança de redenção. Embora quisesse manter a barreira emocional que havia colocado durante anos, algo dentro dele estava começando a enfraquecer. Para buscar clareza, Miguel decidiu compartilhar seus pensamentos com alguém em quem confiava: Sofia. Uma noite, depois de fechar, sentaram-se na cozinha com uma xícara de café. "O que você faria se alguém do seu passado aparecesse e mudasse tudo o que você pensava que sabia sobre sua vida?" Miguel perguntou a ele, tentando parecer casual. Sofia, surpresa com a pergunta, olhou para ele com atenção. "Depende", ele respondeu. "Essa pessoa está sendo honesta com você?" Miguel assentiu lentamente. "Sim, acho que é. Mas não é tão fácil. Essa pessoa me abandonou quando eu mais precisei dela." Sofia suspirou. "Miguel, todos nós cometemos erros. Se ela está tentando reparar o que fez, talvez você devesse dar uma chance a ela. Não por ela, mas por você. Talvez você descubra algo que o ajudará a se curar." As palavras de Sofia ficaram com Miguel durante dias. Embora ainda se ressentisse de Laura, ele também sabia que manter a raiva não o levaria a lugar nenhum. Ele decidiu que, se quisesse compreender o seu lugar nesta nova realidade, teria que enfrentá-la com maturidade. Enquanto isso, Laura também buscava apoio emocional. Numa tarde chuvosa, ele visitou sua melhor amiga, Clara, uma mulher sábia que era sua confidente há anos. "Não sei se fiz a coisa certa ao confessar a verdade", disse Laura enquanto observava a chuva cair pela janela. "Talvez eu tenha estragado tudo." Clara pegou sua mão com ternura. "Laura, você enfrentou o seu maior medo e contou a verdade para ele. Isso já é um ato de amor. Agora tudo depende dele. Dê um tempo a ele, mas não perca a esperança." Ambos, em seus respectivos mundos, começaram a refletir sobre os passos a seguir. Miguel sabia que tinha que decidir se queria construir um relacionamento com Laura, enquanto ela se preparava para qualquer decisão que ele tomasse, mesmo que isso significasse excluí-la de sua vida para sempre. Uma tarde, enquanto revisava as contas do restaurante, Miguel tomou uma decisão. "Quero entender mais", pensou. Naquela noite, ele enviou uma breve mensagem para Laura. "Você pode ir ao restaurante amanhã? Acho que deveríamos conversar mais." Laura leu a mensagem com um misto de alívio e nervosismo. Foi um pequeno passo, mas era o que eles precisavam para continuar esta história complexa. Laura chegou ao restaurante no dia seguinte sentindo um misto de ansiedade e esperança. Miguel a esperava em uma das mesas dos fundos, longe da agitação. Ao vê-la entrar, ele ergueu os olhos e, embora sua expressão fosse séria, não havia hostilidade em seus olhos. "Obrigado por ter vindo", disse Miguel, apontando para a cadeira à sua frente.
Laura sentou-se, tentando não demonstrar o quanto estava nervosa. Obrigado por me dar esta oportunidade, ele respondeu com a voz suave, mas firme. Miguel respirou fundo, como se tentasse organizar os pensamentos antes de falar. Tenho pensado muito em tudo que você me contou, ele começou. Não vou mentir, ainda dói, mas também quero entender. Não quero carregar esse ressentimento para sempre. Laura assentiu, sentindo um peso sair ligeiramente de seu peito. É só isso que espero, Miguel, que possamos conversar sem pressão. Estou aqui para tirar qualquer dúvida que você tiver. Miguel olhou para ela por um momento antes de continuar. Eu quero saber, por que você decidiu me procurar agora? Depois de todos esses anos, por que você aparece nessa época da minha vida? Laura olhou para baixo, demorando um momento antes de responder. A verdade é que nunca deixei de te procurar, confessou. Muitas vezes pensei que nunca iria te encontrar, que nunca teria a chance de te explicar o que aconteceu. Mas quando experimentei aquele prato de macarrão, algo em mim sabia. Eu sabia que havia uma conexão, algo mais forte que o acaso. Miguel permaneceu em silêncio, deixando suas palavras penetrarem. Finalmente ele disse: ainda não sei se posso chamá-la de mãe. É uma palavra que nunca usei, nem mesmo com meus pais adotivos. Mas quero saber mais sobre você e quero que você saiba eu também. As palavras de Miguel encheram os olhos de Laura de lágrimas. Isso é tudo que eu poderia pedir, disse ele, sorrindo fracamente. À medida que a conversa avançava, os dois começaram a falar sobre suas vidas. Laura contou-lhe mais detalhes dos anos que passou procurando por ele, das decisões que tomou e como cada uma delas a levou ao momento em que seus caminhos se cruzaram novamente. Miguel, embora ainda cauteloso, começou a partilhar as suas próprias memórias. O tempo que passou no orfanato, os desafios que enfrentou na construção da sua carreira e os momentos de solidão que por vezes o dominaram. A conversa fluiu por horas e, embora as feridas não cicatrizassem imediatamente, ambos começaram a construir uma ponte entre eles. Antes de sair, Miguel levantou-se e disse: acho que ainda há muito o que conversar, mas é um bom começo. Talvez possamos encontrar uma forma de avançar, passo a passo. Laura assentiu com um misto de alívio e gratidão. Obrigado, Miguel. Você não sabe o quanto isso significa para mim. Ao sair do restaurante naquela noite, Laura percebeu que pela primeira vez em anos, sentia verdadeira esperança. Eu sabia que o caminho seria longo, mas também sabia que valeria a pena. O ar no restaurante tinha uma atmosfera diferente naquela noite. Miguel havia fechado mais cedo, convidando Laura para uma conversa mais íntima. Embora ainda houvesse alguma tensão entre eles, o tempo e as palavras compartilhadas começavam a suavizar os limites do relacionamento. Laura chegou na hora certa, vestida com simplicidade, deixando de lado a habitual elegância ostentosa. Ela sabia que este encontro era crucial, não só para ela, mas para o vínculo que começava a se formar com Miguel. Ele a esperava na cozinha, rodeado de utensílios e aromas que pareciam contar a sua história. Queria que este encontro fosse diferente, disse Miguel, apontando para uma mesinha montada na cozinha. Foram 2 pratos servidos com carinho, acompanhados de uma garrafa de vinho. Achei que seria mais apropriado nos encontrarmos aqui, no lugar que tanto significa para mim. Laura sorriu, emocionada com o gesto. É perfeito, disse ele sentando-se. Quando começaram a jantar, Miguel iniciou a conversa. Tenho pensado muito no que você disse sobre as circunstâncias que te levaram a tomar essa decisão. Sei que não foi fácil para você, mas também sei que para mim crescer sem respostas foi muito doloroso. Laura baixou o olhar, ouvindo atentamente cada palavra. Eu entendo, ele respondeu suavemente. Eu nunca quis que você sentisse esse vazio. Se eu pudesse voltar atrás e mudar tudo, eu o faria sem hesitação. Miguel suspirou, tomando um gole de vinho. Não podemos mudar o passado, mas talvez possamos construir algo novo. Quero tentar, Laura. Quero entender quem você é, além do que aconteceu antes. As palavras de Miguel ressoaram em Laura com uma intensidade que quase a dominou. Isso significa mais do que você pode imaginar, disse ela, lutando contra as lágrimas. A conversa fluiu com um calor inesperado. Conversaram sobre seus gostos, seus sonhos e os pequenos detalhes que compunham suas vidas.
Miguel partilhou memórias dos primeiros anos na cozinha, momentos em que a paixão pela gastronomia lhe deu propósito. Laura, por sua vez, falou sobre sua infância, sobre como sempre sonhou com uma família que agora sentia que poderia recuperar. A certa altura, Miguel levantou-se e trouxe um caderninho surrado. "Isso é algo que guardo desde criança", explicou, abrindo-o para revelar receitas escritas com caligrafia infantil. "Anotei tudo o que consegui lembrar sobre os sabores que me fizeram feliz. Acho que, de alguma forma, sempre procurei algo que me conectasse a uma casa que eu não conhecia." Laura olhou para o caderno com lágrimas nos olhos. "Miguel", disse ela com a voz entrecortada, "o que você procurava sempre esteve em você. Você é um homem incrível e não sabe o quanto me arrependo de não ter estado lá para ver isso." Miguel fez uma pausa antes de responder, com os olhos fixos no caderno. "Talvez você não estivesse aqui antes, mas está aqui agora. Isso é o que importa." O silêncio que se seguiu foi repleto de emoções, mas também de uma paz que ambos não sentiam há anos. Era como se, pela primeira vez, o peso do seu passado estivesse começando a se dissipar. Miguel permaneceu em silêncio, deixando suas palavras penetrarem. Finalmente ele disse: "Ainda não sei se posso chamá-la de mãe. É uma palavra que nunca usei, nem mesmo com meus pais adotivos, mas quero saber mais sobre você e quero que você saiba eu também." As palavras de Miguel encheram os olhos de Laura de lágrimas. "Isso é tudo que eu poderia pedir", disse ele, sorrindo fracamente. À medida que a conversa avançava, os dois começaram a falar sobre suas vidas. Laura contou-lhe mais detalhes dos anos que passou procurando por ele, das decisões que tomou e como cada uma delas a levou ao momento em que seus caminhos se cruzaram novamente. Miguel, embora ainda cauteloso, começou a partilhar as suas próprias memórias. O tempo que passou no orfanato, os desafios que enfrentou na construção da sua carreira e os momentos de solidão que por vezes o dominaram. A conversa fluiu por horas e, embora as feridas não cicatrizassem imediatamente, ambos começaram a construir uma ponte entre eles. Antes de sair, Miguel levantou-se e disse: "Acho que ainda há muito o que conversar, mas é um bom começo. Talvez possamos encontrar uma forma de avançar, passo a passo." Laura assentiu com um misto de alívio e gratidão. "Obrigado, Miguel. Você não sabe o quanto isso significa para mim." Ao sair do restaurante naquela noite, Laura percebeu que pela primeira vez em anos, sentia verdadeira esperança. "Eu sabia que o caminho seria longo, mas também sabia que valeria a pena." O ar no restaurante tinha uma atmosfera diferente naquela noite. Miguel havia fechado mais cedo, convidando Laura para uma conversa mais íntima. Embora ainda houvesse alguma tensão entre eles, o tempo e as palavras compartilhadas começavam a suavizar os limites do relacionamento. Laura chegou na hora certa, vestida com simplicidade, deixando de lado a habitual elegância ostentosa. Ela sabia que este encontro era crucial, não só para ela, mas para o vínculo que começava a se formar com Miguel. Ele a esperava na cozinha, rodeado de utensílios e aromas que pareciam contar a sua história. "Queria que este encontro fosse diferente", disse Miguel, apontando para uma mesinha montada na cozinha. Foram 2 pratos servidos com carinho, acompanhados de uma garrafa de vinho. "Achei que seria mais apropriado nos encontrarmos aqui, no lugar que tanto significa para mim." Laura sorriu, emocionada com o gesto. "É perfeito", disse ele, sentando-se. Quando começaram a jantar, Miguel iniciou a conversa. "Tenho pensado muito no que você disse sobre as circunstâncias que te levaram a tomar essa decisão. Sei que não foi fácil para você, mas também sei que para mim crescer sem respostas foi muito doloroso." Laura baixou o olhar, ouvindo atentamente cada palavra. "Eu entendo", ele respondeu suavemente. "Eu nunca quis que você sentisse esse vazio. Se eu pudesse voltar atrás e mudar tudo, eu o faria sem hesitação." Miguel suspirou, tomando um gole de vinho. "Não podemos mudar o passado, mas talvez possamos construir algo novo." "Quero tentar, Laura. Quero entender quem você é, além do que aconteceu antes." As palavras de Miguel ressoaram em Laura com uma intensidade que quase a dominou. "Isso significa mais do que você pode imaginar", disse ela, lutando contra as lágrimas. A conversa fluiu com um calor inesperado. Conversaram sobre seus gostos, seus sonhos e os pequenos detalhes que compunham suas vidas.
Miguel partilhou memórias dos primeiros anos na cozinha, momentos em que a paixão pela gastronomia lhe deu propósito. Laura, por sua vez, falou sobre sua infância, sobre como sempre sonhou com uma família que agora sentia que poderia recuperar. A certa altura, Miguel levantou-se e trouxe um caderninho surrado. "Isso é algo que guardo desde criança", explicou, abrindo-o para revelar receitas escritas com caligrafia infantil. "Anotei tudo o que consegui lembrar sobre os sabores que me fizeram feliz. Acho que, de alguma forma, sempre procurei algo que me conectasse a uma casa que eu não conhecia." Laura olhou para o caderno com lágrimas nos olhos. "Miguel", disse ela com a voz entrecortada, "o que você procurava sempre esteve em você. Você é um homem incrível e não sabe o quanto me arrependo de não ter estado lá para ver isso." Miguel fez uma pausa antes de responder, com os olhos fixos no caderno. "Talvez você não estivesse aqui antes, mas está aqui agora. Isso é o que importa." O silêncio que se seguiu foi repleto de emoções, mas também de uma paz que ambos não sentiam há anos. Era como se, pela primeira vez, o peso do seu passado estivesse começando a se dissipar. Antes de se despedir naquela noite, Miguel segurou pela primeira vez a mão de Laura. "Não sei como será isso", disse ele, com uma honestidade que tocou Laura profundamente. "Mas eu quero tentar." Laura sorriu, seus olhos brilhando com lágrimas de alívio. "É tudo o que preciso, Miguel. Um passo de cada vez." A luz do sol entrava suavemente pelas janelas do restaurante, enchendo o espaço com um brilho quente da manhã. Laura chegou cedo, convidada por Miguel para uma ocasião especial. Já se passaram várias semanas desde a última conversa significativa e, pouco a pouco, os dois começaram a construir uma ponte de confiança. Miguel recebeu-a à porta, com o seu impecável avental de chefe e com um sorriso mais descontraído do que nos encontros anteriores. "Hoje é um dia importante", disse ele enquanto a conduzia para a cozinha. "O que você planejou?" Laura perguntou intrigada ao ver a mesa já posta com um único prato no centro, coberto por uma sineta de metal. "Quero compartilhar uma coisa com você", respondeu Miguel enquanto ficava na frente dela. "Este prato é especial. Representa tudo o que sou, tudo o que vivi e o que quero que signifique este novo começo." Ele levantou delicadamente o capô, revelando um prato de massa simples, mas perfeitamente apresentado, banhado em um molho que exalava um aroma familiar. Laura reconheceu-o imediatamente. Era o mesmo prato que pedira na primeira vez que visitou o restaurante. "Você se lembra?" Miguel perguntou. "Como eu poderia esquecer?", disse Laura emocionada. "Foi o que despertou todas aquelas memórias e me trouxe aqui." Miguel assentiu, sorrindo. "Este prato sempre teve um significado especial para mim. A receita vem de uma memória que eu não sabia de onde vinha, algo que sempre me fez sentir em casa. Agora sei que aquele sabor faz parte de você, parte de nós." Laura pegou o garfo com as mãos trêmulas e deu a primeira mordida. Estava exatamente como eu lembrava. Um sabor cheio de carinho, nostalgia e amor. Ela fechou os olhos, permitindo-se aproveitar o momento, enquanto as lágrimas escorriam pelo seu rosto. "É perfeito, Miguel", ela sussurrou, "não apenas pelo sabor, mas pelo que significa." Miguel sentou-se à sua frente e ambos partilharam a refeição em silêncio, deixando o momento falar por si. Havia algo de poderoso naquele gesto simples, como se cada mordida representasse uma conexão renovada entre eles. Quando terminaram, Miguel pegou na mão de Laura e disse com sinceridade: "Sei que não podemos recuperar o tempo perdido, mas quero olhar para a frente. Quero que este seja o início de algo novo para nós dois." Laura sorriu, sentindo um misto de alívio e esperança. "Isso é tudo que eu sempre quis, Miguel. Um novo começo, com você." Naquela tarde, enquanto saíam juntos do restaurante, o relacionamento antes rompido agora parecia cheio de possibilidades. Laura sabia que o caminho não seria fácil e que ainda haveria desafios, mas também sabia que a cada passo que dassem juntas, o vínculo entre mãe e filho se fortaleceria. Ao fecharem a porta do restaurante, Miguel parou por um momento e olhou para Laura. "Obrigado por nunca desistir", disse ele com uma sinceridade que tocou o coração dela. "Obrigada por me dar esta oportunidade", ela respondeu, pegando a mão dele. O sol começava a se pôr no horizonte
iluminando o início de uma nova etapa em suas vidas. Nem tudo foi dito, mas o mais importante começou. Uma relação construída sobre a compreensão, o perdão e o amor. A história nos ensina que, às vezes, o passado volta para nos dar uma segunda chance, mas cabe a nós enfrentá-lo com coragem e aprender a perdoar, mesmo quando a dor parece intransponível. O que você teria feito no lugar de Laura? Você teria procurado alguém que deixou para trás ou preferiria não reabrir feridas do passado? Reflita sobre como essas decisões podem mudar vidas. Clique no vídeo na tela para continuar esta fascinante jornada de autodescoberta e explorar mais histórias que nos inspiram a crescer e a nos reconectar com nossas emoções. Não esqueça de se inscrever no canal para não perder conteúdos cheios de ensinamentos e emoções como esse. Vejo você no próximo vídeo.